Elas ao nosso Deus, peço à igreja, todos, que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Livro de Apocalipse, capítulo de número 4. É um capítulo breve do livro, um dos menores. Farei a leitura. Eu peço a você, por favor, que acompanhe na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 4, dando sequência, então, às exposições do livro de Apocalipse. Assim nos afirma João, o apóstolo. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também há, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos orar mais uma vez. Te adoramos, Deus. As nossas vidas são obra das tuas mãos. Tu és o nosso Criador, aquele que não apenas criou o universo, mas tu sustentas este universo, tem as rédeas e o governo de todas as coisas, de todos os homens. E as nossas almas, as nossas vidas repousam seguras, ó Deus, nas tuas mãos, porque sabemos que tu tens todo o controle, tu és soberano. Tu tens o direito, ó Deus, de dispor de nossas vidas, da criação como bem te aprouver. Sabemos que ninguém pode, ó Deus, se opor à tua vontade, mas que teus planos, todos eles perfeitamente elaborados e cumpridos, são a causa do nosso regozijo, porque reconhecemos que nenhuma das tuas palavras jamais falhou e jamais falhará. Ajuda-nos, ó Deus, como tua igreja, a termos a correta perspectiva, que a nossa visão, corretamente ajustada à tua vontade, possa, ó Deus, ver as coisas, os desdobramentos, os eventos deste presente tempo, desta presente era, deste século, que é o século presente e também do século vindouro. Possamos ver estes eventos como desdobramentos do teu plano. Possamos ver, ó Deus, a história da humanidade como palco, teatro da tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, como tua igreja, a que a nossa cosmovisão, que a nossa perspectiva seja a perspectiva que venha do alto, que enxerga a realidade que nos cerca de acordo com a tua perspectiva, a perspectiva do trono. E que, enquanto essas coisas que o livro de Apocalipse diz, estão se cumprindo e aquelas que ainda irão se cumprir, enquanto tudo isso acontece,
que aprendamos nesse texto a te adorarmos como teus servos, como aqueles que se prostram diante do trono e rendem glórias a ti. É a nossa oração, é o nosso pedido a Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Há alguns anos atrás, um filme ficou muito conhecido na filmografia hollywoodiana, foi o filme Gravidade. É um filme que talvez para muitos não tenha um enredo tão atraente, não tenha uma mensagem tão filosófica ou tão profunda, mas o que realmente atraiu a atenção do público e da crítica também americana foi a maneira como o filme faz ao longo de toda a sua trama um jogo com as câmeras, de maneira que o espectador, especialmente aquele que está no cinema, que tem a perspectiva 4D ou um som que te cerca de todos os lados, dá uma perspectiva do espectador como aquele que não apenas assiste ao filme, mas de alguma maneira ele é lançado para dentro do filme, para dentro dessa grande cena. E como aqueles que já assistiram o filme podem confirmar comigo, que você se sente quase que em movimento, porque o filme, porque se dá no espaço, numa estação espacial que é completamente destruída, só sobra apenas a atriz principal, que é Sandra Bullock. Então você se sente como nesse filme. E esse filme, ele, embora não tenha um enredo, não tenha uma mensagem para muitos tão profunda, ganhou 7 Oscars na edição do Oscar de 2014, de melhor trilha sonora, melhor edição de som, melhor fotografia, cinematografia, entre outros. Esse jogo de visões e perspectivas em tentar fazer com que aquele que assiste possa se imergir dentro da cena, já é um recurso já usado pelo livro de Apocalipse desde então. Um dos grandes pecados, das grandes falhas em Apocalipse, ou não em Apocalipse, mas para aqueles que lidam com o livro, é fazer a exposição do livro até a 7ª carta, até o capítulo 1, 2 e 3, como se até aqui é tranquilo. A partir daqui o livro, então, para alguns é como se fosse um emaranhado de visões, imagens completamente obtusas, símbolos indecifráveis. Só que o livro, ele é, na verdade, um grande filme. Ele é uma grande cena contada em partes. E à medida em que você se move ao longo do livro, é como se a sua visão, a sua lente, como um leitor, e agora posso dizer mais propriamente um espectador, o livro vai então te lançando na sua imaginação criativa, no seu jogo de imagens, em que ele vai desfocando ou deslocando a sua visão de algum ponto de vista para outro. E no caso, basicamente basta acompanhar nas exposições que eu fiz agora para frente. No capítulo 1, o livro levou a sua visão até Cristo exaltado. O livro não começa com a besta, não começa com Satanás, não começa com os grandes sinais de juízo, eles são importantes, mas a primeira e introdutória visão do livro é Cristo. Então o livro te leva para o Cristo exaltado, aquele que tem vestiduras brancas, aquele cujos pés é como bronze polido, que tem olhos como chama de fogo, aquele de cuja boca sai uma espada afiada de 2 gumes. A sua visão é voltada para Cristo. O seu foco primeiro é Ele. Tudo o que o livro passa a falar a respeito das igrejas, de todos os demais sinais, só tem sentido se você vê o livro de uma perspectiva cristocêntrica. Mas então, no capítulo 2 e 3, o livro, na verdade, ele mostra a perspectiva da igreja, não do plano horizontal, como eu e você vemos, porque a nossa visão sobre a igreja, ela é meio turva. Embora ela tenha uma certa similaridade com a realidade, ela não é perfeita. Mas a correta visão da igreja vem do céu, vem do alto, é a visão de Cristo. Por isso que então, no capítulo 2 e 3, a sua visão é de cima, como aquele que contempla a igreja que está aqui embaixo. E como aquele que sonda, perscruta, esquadrinha, esmiuça a igreja em todos os seus aspectos, Cristo, no capítulo 2 e 3, nos dá a correta visão da igreja. Aquelas que se acham fracas, pobres e de alguma maneira prejudicadas, e Cristo diz que elas são ricas, que elas são fortes, que elas são grandes luzeiros, mas também nos mostra aquelas igrejas que acham que está bem, que está tudo ok. E Cristo vai dizer que elas, na verdade, são igrejas pífias,
igrejas que ele tem vergonha, igrejas que se acham ricas, mas são pobres, que se acham vestidas, mas as suas vergonhas estão todas expostas, elas se acham alguma coisa e Cristo diz, vocês não são nada sem mim. Mas para o livro voltar a trazer esperança, agora novamente volta a visão do leitor, não mais para Cristo simplesmente ou para as igrejas. Novamente a lente da câmera volta-se para o trono. Porque é exatamente do trono que todo o enredo agora começa a ganhar forma. É do trono que vem a salvação e também o juízo para a humanidade. Portanto, tudo que o livro fala, do capítulo 6 praticamente até o capítulo 22, deve ser visto da perspectiva de alguém que contemplou o trono de Deus. É do trono que emanam todas as ordens, é do trono que todas as vozes que proclamam o Apocalipse acontecem. Por isso que, depois de mostrar Cristo, depois de mostrar a igreja de uma perspectiva celestial, o livro vai nos mostrar a perspectiva do trono. E é dessa perspectiva que eu e você, como leitores ou como espectadores do Apocalipse, temos que ver todos os sinais de juízo, todos os sinais que estão para acontecer. Para não incorrermos no equívoco de achar que o livro vai até o capítulo 3, depois do capítulo 3 nós não entendemos mais nada, é um completo emaranhado de visões. É, na verdade, uma grande cena, e há similaridades entre o capítulo 1, 2 e 3, capítulo 4, capítulo 5 em diante. E para nós compreendermos isso, basta dizer que o livro ele tem em si alguns feixes que são centrais, algumas linhas mestras que eu e você temos que acompanhar para não nos perdermos. Uma delas é que em todo o livro, os cristãos são descritos primariamente da mesma forma, eles são os vencedores. Eles podem ser mortos pela besta, eles podem ser decapitados, as suas almas podem se encontrar diante do trono, ou eles podem estar sofrendo na terra. O importante é que eles vencem, eles começam o livro como os vencedores e eles terminam o livro como os vencedores, isso está do início ao fim. Além disso, um outro ponto importante do livro é a maneira como o livro, em imagens diferentes, em símbolos diferentes, em visões diferentes, vai nos descrever os múltiplos aspectos do nosso Salvador. Cristo não é apenas um homem bom que fez coisas importantes na Palestina do século I sob a dominação romana. Segundo o Apocalipse, é o rei exaltado, o juiz de toda a terra, por isso ele está no trono assentado, mas ele é também aquele Cordeiro de Deus, injustamente imolado, morto por todos nós. Mas também o livro nos mostra que ele é o grande noivo, e por isso que a Jerusalém que desce do céu, numa das últimas visões, é a Jerusalém que vem como noiva ataviada para o Cordeiro. Portanto, o que o livro nos dá é mais um mergulho nessas profundezas a respeito de Cristo. Nós que achamos que conhecemos plenamente a Cristo, nós temos que percorrer o Apocalipse para entender que nós conhecemos ainda muito pouco. Ele é muito mais, ele é muito maior do que nós pensamos. E é por isso que a grande dificuldade em ler essas visões é porque nós conhecemos pouco o Antigo Testamento. Nós achamos que apenas o Novo Testamento nos revela Cristo, mas quando voltamos aos olhos para os profetas, como Daniel, como Ezequiel e como Zacarias, nós vemos que as visões de João não são visões apenas inéditas, mas são visões que outros profetas já tiveram. E muito da linguagem visionária do capítulo 4 e 5 tem a ver com os profetas. Os profetas são como que uma chave que abre o entendimento do Apocalipse. Então, se você não lê os profetas, se você não tem nem ideia do que eles falaram, realmente, o livro de Apocalipse para você parecerá indecifrável. Mas se você for para os profetas, você vai ver que muito mais na superfície, o livro tem uma grande profundidade a nos mostrar. E é por isso que um aspecto inicial e importante dessa parte do livro é nos mostrar que o propósito redentor e, ao mesmo tempo, punitivo do mundo começa a se cumprir em Cristo. Por isso, Apocalipse 4 e a próxima exposição, Apocalipse 5, na verdade, não são duas visões diferentes, é a mesma visão em duas etapas, que quer nos mostrar, em resumo, e a mensagem, diante de tantos detalhes, símbolos ricos, variados, e até mesmo bem construídos, é uma mensagem simples.
O nosso Senhor, quando Ele morreu na cruz e quando Ele ressuscitou, deu início ao fim dos tempos. Ele deu início ao que nós chamamos a era escatológica. O que nós agora temos que fazer é, a partir da morte e ressurreição de Cristo, entender como as coisas vão acontecer. É entender por que esses eventos eles têm que ocorrer para que Ele volte uma segunda e última vez. Dentro disso é importante, antes de entrar exatamente no texto, reiterar e frisar novamente o que eu já falei em várias ocasiões. O propósito do livro é, acima de tudo, um propósito pastoral. Não é apenas para você intelectualmente apreender o que o livro diz. O livro quer trazer conforto, ele quer trazer ânimo, ele quer trazer encorajamento para aqueles que enfrentam sofrimento e tribulação. O livro também é uma grande exortação para aqueles que acham que estão bem, mas não estão. Para aqueles que supõem que as suas vidas espirituais estão em plena atividade diante de Deus. E o livro, na verdade, vem descortinar que a nossa realidade, que a nossa vida pode estar muito mais deplorável, muito mais insignificante do que nós pensamos. Antes disso, o livro traz uma mensagem importante para mim e para você. Se eu e você queremos cumprir o que o livro nos diz, nós temos que corrigir a nossa visão e começar a ver a vida não da nossa perspectiva horizontal, míope ou com astigmatismo. A nossa vida tem que ser vista agora a partir da perspectiva do trono, e é por isso que essa visão, ela é mais do que uma entrada para o livro de Apocalipse. Ela é uma entrada para a nossa própria vida. Ela é uma entrada para nós enxergarmos a realidade do nosso país e do mundo atual. Para pararmos definitivamente de seguir o senso comum, de seguir a superficialidade, e me desculpe aqui, às vezes a burrice das redes sociais, e enxergarmos que a história não está no caos, mergulhada no emaranhado de situações, mas a história está nas rédeas do nosso Salvador. E para nós, então, vivermos nessa história, nesse tempo presente, eu e você temos que aprender a ver a vida a partir do trono. E se nós virmos a vida a partir do trono, certamente a nossa vida terá muito mais sentido. E é por isso que, de forma bem rápida, 3 elementos são importantes nessa visão para que nós compreendamos, então, a perspectiva que Cristo quer nos passar aqui. Primeiramente, nós temos o trono nessa visão. Se você foi um leitor atento, você percebeu que João faz uma introdução à sua visão, do verso 1 até o verso parte do verso 2. E então, no verso 2, ele começa para nós com o primeiro elemento fundamental dessa visão. Verso 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu o trono, e no trono alguém sentado. O trono, né, é muito importante nessas passagens chamadas passagens visionárias da Escritura. Porque não pense em trono em termos literais. Deus não precisa de um lugar, não precisa de um trono para reinar. O seu reinado é intrínseco ao seu ser, aos seus atributos. Mas a imagem do trono quer transmitir para nós a ideia de governo, a ideia de soberania. Essa é a imagem do trono. Essa imagem do trono vem mostrar que a ordem atual, ela emana de um decreto, de uma organização do propósito de Deus. Por isso, a visão diz que há um trono e alguém sentado no trono. A ideia de alguém sentado no trono era muito importante para a cultura antiga. Significava que aquele que está sentado, ele de alguma forma é investido de autoridade, de prerrogativas, de poder, para estabelecer e governar o seu reino. Quando João coloca de forma quase que implícita quem está assentado no trono, nós sabemos quem é, nós sabemos que é Deus. E ele está assentado no trono porque o seu governo é esse governo que ele não passa simplesmente de uma geração com outra. Ou seja, ele permanece geração após geração. Embora a expressão reino de Deus não ocorra no Antigo Testamento, nós sabemos que o trono de Deus já foi narrado em Isaías capítulo 6, vi um alto e sublime trono. Nós sabemos que esse trono volta a aparecer em Daniel capítulo 7, isso tudo para nos mostrar que o Deus que governava no passado ainda governa no presente. E aquele que está sentado no trono
ele tem que cumprir o seu propósito. Por isso, só nesses 2 capítulos, Apocalipse 4 e Apocalipse 5, você tem 17 vezes essa palavra. Em todo o livro, você tem 38 ocorrências da expressão trono. O trono de Deus aparece quase que do princípio ao fim do livro. Quer mostrar para nós que a correta perspectiva do tempo, da história, das nossas vidas, é a perspectiva do trono. A perspectiva do trono nos mostra que há uma mão poderosa, uma mão soberana que superintende, que coordena, que conduz todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Nós não podemos incorrer num pessimismo secular ou numa certa desconfiança natural da nossa visão em achar que as coisas simplesmente estão desordenadas. Essa é a forma, às vezes, como eu percebo, discursos pessimistas ou até mesmo messiânicos na maneira política das pessoas falarem em nosso país. É triste ver pessoas dizerem no nosso país como ele sempre foi, e sempre será uma bagunça. Não há ordem, não há lei, não há organização nenhuma no Brasil. É como se fosse o país da constante improvisação. As coisas aqui são feitas na base meio MacGyver. Você junta um elemento aqui, outro elemento aqui, no final dá tudo certo. Como se fosse o nosso país fosse resultado do mero acaso. De repente vieram os portugueses, eles encontraram aqui indígenas, depois trouxeram escravos africanos, vieram imigrantes, e nesse emaranhado, nessa panela toda, nessa mistura, saiu o Brasil. Estamos aqui. Vejamos bem, Deus é o Senhor da história do nosso país. Temos que evitar perspectivas pessimistas, que mostram simplesmente relatórios negativos e de certa forma, muito depreciativos da nosso país, nossa conjuntura. Ao mesmo tempo, temos que desconfiar de perspectivas muito românticas, muito idealistas, colocando a correta condução, futuro do nosso país, das nossas vidas, na mão de uma pessoa ou num sistema político. O livro de Apocalipse, ele é uma quebra, uma ruptura com essas duas visões, sinceramente, meio simplistas. O livro mostra que, na verdade, não está nas mãos de um homem, não está num sistema, não está no império, não está num sistema de governo, não é monarquia, não é república, nada disso. O sistema de governo do mundo chama-se Deus e a sua mão. E se nós queremos viver neste mundo em paz, que não é diferente de ausência de conflito, nós temos que viver da perspectiva do trono. E é por isso que, a partir do capítulo 5, verso 5, a descrição do livro descreve Deus com pedras preciosas. Você vê que o livro em si dá várias descrições, verso 3, da descrição de Deus, dizendo que o seu aspecto é semelhante à pedra de jaspe, sardônio, há um arco-íris semelhante no aspecto, a esmeralda, e há quem vá querer procurar em cada pedra dessa, jaspe, sardônio, esmeralda, algum significado oculto, alguma mensagem implícita do livro. É claro, nós não estamos preocupados com o significado particular de cada um desses detalhes. O que o livro quer nos mostrar é a grande pintura, o grande quadro. Não é mais importante saber o significado exato do sardônio do que entender que o enredo está nos mostrando alguém sentado no trono, e é esse o centro da visão, é para esse trono que todas as coisas convergem. Não é ficar apegado, como alguns, de forma literalista, a esses elementos espalhados do livro, é enxergar que a cena está nos movendo e levando a nossa visão para o trono de Deus. É a partir desse trono e o que acontece nesse trono e a partir dele que nos interessa. Um enredo, a trama, ou as ocorrências consecutivas que o livro então vai nos mostrar, essas são as partes mais importantes. Dizer o que significa ou tentar procurar um evento específico, onde o sol se tornou em trevas, onde a água se tornou em sangue, é muito pouco para a mensagem do livro. O livro quer nos mostrar a grande cena. Se você ficar preso aos detalhes, você perdeu o grande quadro. E é por isso que eu acho que a arte, talvez a arte do século XIX e XX, ela é bem interessante
Alguns não gostam, mas um autor que eu gosto muito, talvez você já ouviu falar, é um austríaco chamado Gustav Klimt. Os quadros dele não são muito conhecidos, do Klimt. Ele não tem uma produção tão extensa, talvez como Van Gogh, como Michelangelo, embora Michelangelo fosse mais escultor do que pintor. A sua produção não é extensa, mas os seus quadros, poucos, são intrigantes. Porque os quadros de Klimt, eu não trouxe aqui, permita um pouco a descrição, melhor dizendo, mas os quadros são importantes porque são intrigantes, porque se você ficar apegado aos detalhes, por exemplo, algumas tonalidades de azul, os materiais exatos que ele usou, porque ele era muito da ornamentação dos quadros, ligar a pintura com outros materiais mais concretos, se você ficar preso a esses detalhes, você perde a obra de Klimt. Mas se você olhar o quadro como um todo e a mensagem que ele quer transmitir, aí você consegue chegar na intenção dele, que é mais do que mostrar os materiais que ele usou, é mostrar a mensagem da grande pintura. E aí os quadros dele ganham realce, ganham movimento, ganham ternura, ganham profundidade. Mas para isso, você não pode ficar preso aos detalhes. Vá ao quadro como um todo. A perspectiva do trono é essa. É essa perspectiva que vem do geral para o particular nos conduzir à vida. Por que o capítulo 4 começa com a visão do trono? Porque o capítulo 3 termina com o trono, dizendo que ao vencedor ele dará a sentar-se no seu trono. Por isso, o capítulo 3 termina com o trono, e o capítulo 4, então, pega o gancho do trono, mostrando para nós, olha, a perspectiva do trono é principal, é fundamental para a igreja. Essa igreja perseguida, sofrida, que tem alguns dos seus membros mortos, decapitados, que é, inclusive, vilipendiada, difamada pela sinagoga de Satanás, que se deixa levar por falsos ensinos, mas que em outros momentos é fiel. Essa igreja só conseguirá caminhar na terra se ela olhar para o trono. Qual que é o grande problema? Qual que é o grande dilema da igreja? Que fomos ensinados, doutrinados, alienados a pensar no agora. Não olhamos para cima, olhamos para frente. Não nos preocupamos, como o próprio Paulo orientou a igreja, a pensar nas coisas do alto. Nós pensamos aqui da terra, afinal de contas elas são tão boas. Para que pensar no alto? Para que falar de escatologia, segunda volta de Cristo, se o que importa é ganhar a vida aqui, custe o que custar? A questão da perspectiva do trono, ela vem romper com essa visão minimalista, reducionista do cristianismo. A igreja que não olha para Cristo assentado no trono, como Estevão olhou, que não olha para o céu e do céu então encontra direção para a sua vida, ela é uma igreja sem rumo, sem orientação. Esse é o estado presente da igreja atual. Porque pessoas precisam sempre de algo novo, de algo inédito, de alguma coisa que não foi falada, algum segredo oculto que ainda não foi revelado da Escritura. Porque eles precisam que essa roda gire, de sempre serem enlevados, animados por alguma coisa inédita. Porque isso mostra, na verdade, uma carência de orientação, uma falta de sentido. O cristianismo, entre outras coisas, vem propor sentido à vida, vem propor sentido ao tempo, sentido à história. Mas cristãos que vivem só o hoje, pensam só no hoje, nas suas próprias vidas, tendem a se tornar cristãos ensimesmados, egoístas, muito superficiais, que não têm condições de enxergar a vida de um outro ponto de vista, que no caso do texto é o ponto de vista de Deus, do trono dele. E então a visão tem um segundo elemento importante. Depois de descrever o trono, aquele que assenta no trono, a visão nos mostra os servos do trono, que também são importantes. Nós temos alguns servos, aqueles que estão ao redor do trono. Os primeiros servos descritos aqui ao redor do trono são os 4 seres viventes.
E esses 4 seres viventes, eles trazem um pouco de dificuldade para alguns intérpretes e para alguns cristãos. Por quê? No verso de número 4 nos fala os anciãos, e então, no verso de número 7, vem falando dos seres viventes. Eu vou voltar nos anciãos no final. O ser vivente, ele diz que o primeiro é semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro tem rosto de homem, e o quarto é semelhante à águia. 4 seres viventes, 4 aspectos para cada ser vivente. Isso traz um pouco de dificuldade, porque vão querer pintar os seres viventes de forma literal. Um com rosto de leão, aí cheio de olhos por dentro e por fora. A visão literal desse ser vivente, ela é horripilante. Mais parece filme de terror do que a descrição de Apocalipse. Portanto, não tente mentalizar, interpretar, literalizar a passagem. A passagem não está preocupada em que pensemos nesses seres viventes como seres colossais e mitológicos. A visão, na verdade, está nos mostrando o que eles representam. Os 4 seres viventes, há uma dica muito simples do texto. Diz o texto que no verso de número 8, que cada um deles tem respectivamente 6 asas. Bom, só há um ser na Escritura que tem 6 asas. Você sabe de quem que eu estou falando? Os anjos. Os seres viventes são simplesmente anjos. É uma forma mais pitoresca, se eu posso assim dizer, mais emblemática, de falar dos anjos que Isaías 6 já nos falou. Isaías 6 já nos disse que ao redor do trono existem serafins, e cada um deles tem 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 cobrem os pés, e com 2 cobrem seus rostos. É isso, são anjos. E o que esses anjos estão fazendo ao redor do trono? Servindo a Deus. É isso que eles fazem. Eles cantam, servem através do seu cântico, porque eles também cantam. Esses anjos são os anjos que são enviados por Deus a cumprir os decretos de Deus ao longo do livro. Eles são mandados por Deus para que desatem os selos, para que dizem o que os selos vão fazer, o que as taças vão fazer, o que as trombetas irão fazer. Não há nenhum segredo, nada muito estratosférico nessa visão. Porque a visão está nos mostrando que ao redor do trono existem anjos, e esses anjos servem de dia e de noite, proclamando, verso 8, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Qual a função desses anjos? Primeira função, servir a Deus através da adoração. São seres que adoram a Deus continuamente, sem parar. E eles proclamam as virtudes de Deus, Santo, Santo, Santo. E há uma métrica em Apocalipse, veja bem, o verso diz, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja o final, aquele que era, que é e que há de vir. Da mesma maneira que eles repetem triplamente a palavra santo, eles proclamam aquilo que Deus era, é e há de vir. Há quase que uma métrica numa música do livro de Apocalipse. Há alguns autores que, ao estudarem os puritanos, dizem que os puritanos eles conseguiam ouvir música ao lerem a Escritura. Bom, eu não sei que música que alguém ouviria lendo a Escritura aqui em Goiás. Eu espero que não seja o sertanejo universitário, porque essa música é completamente espúria. Mas, de alguma forma, há musicalidade aqui. O que nós ouvimos no céu é canção, é música de boa qualidade. Eles não cantam, estamos apaixonados pelo Senhor, vou deitar no colo do meu amado, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eles cantam algo profundo e sério, o nosso Deus, Ele é santo. E é por isso que há um cuidado, e é um cuidado legítimo na letra das canções, porque nem os anjos, nem os salmistas, ninguém na Escritura, em qualquer cântico, de Gênesis a Apocalipse, canta alguma heresia, alguma besteira gospel para o Senhor. O que eles cantam é a expressão da verdade da palavra de Deus, porque como nós ouvimos no início da nossa liturgia, é Deus que define como Ele quer ser adorado. A questão do culto não é o que nós podemos incluir nele, a questão do culto é o que Deus exigiu que tenha nele. É muito diferente. E uma das coisas fundamentais do culto cristão é a sua simplicidade e a sua veracidade. Ele não precisa ter muitos ornamentos, muita elucubração.
O culto, ele tem que adorar a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz. Cumprir esse propósito. E é isso que esses seres viventes fazem. Eles adoram a Deus pelo que ele é. Mas existem outros servos no cântico. E esses servos são os 24 anciãos. A partir do verso 10 e verso 11, então, encerrando o capítulo, nós vemos assim. Eu peço a você que leia, por favor, agora comigo, Apocalipse 4, verso 10 e verso 11, leiamos juntos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Assim como os 4 seres viventes representam os anjos, os 24 anciãos, obviamente, não são anciãos literais. 24, você já pode fazer a conta, é muito simples para qualquer cristão que desde criança tem assistido escola dominical, EBF. Se você pegar 12 tribos do Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo, você tem 24. Os 24 anciãos não são homens idosos separados entre o povo de Deus no último dia. Eles representam a totalidade da igreja do Senhor no Antigo e Novo Testamento. Ou, em outras palavras, o que o livro está nos mostrando, que a igreja, não a visível, mas a invisível, não aquela instituição, embora importante, com validade, mais falível, mas aquela igreja santa, perfeita e exata, aquela que só o Senhor conhece e só o Senhor vê. Essa totalidade da igreja, ela é o verdadeiro Israel do Senhor. Ela é, sim, e não os judeus biológicos, ela que é aquele recipiente das promessas de Deus. Não temos que nos preocupar com os eventos do Israel político de hoje, como se fosse algum sinal, alguma evidência de algum evento em Apocalipse. Nós nos devemos nos preocupar com o nosso vizinho de porta, com o nosso vizinho de cadeira na faculdade, com aquele que nós topamos todos os dias, porque ele sim pode fazer parte da igreja verdadeira. Não aquele judeu ateu distante que está lá no território de Israel. Pode ser que ele seja salvo, mas não é a preocupação principal da Escritura, não é com Israel étnico, é com a igreja, que tem judeus, mas não são só judeus. Porque essa totalidade é a totalidade daqueles que também servem a Deus. Assim como os anjos servem ao Cordeiro, servem àquele que está sentado no trono e adoram a Deus, esses 24 anciãos, o que eles vão fazer segundo a visão de Apocalipse? Eles vão depositar as suas coroas diante do trono. Eles depositam a sua coroa, e há aqui um simbolismo muito rico. Por que eles têm coroa? Porque esses 24 anciãos, eles têm autoridade, eles já governam com Cristo. Eles já participam desse governo escatológico, mas eles depositam as suas coroas, demonstrando que a autoridade e o governo que eles podem ter, somente pode vir do Senhor. Ao invés da perspectiva evangélica mais corrente atual, que diz que nós temos que buscar prosperidade, ascensão, vitória nos negócios e sucesso financeiro aqui, é o que o livro de Apocalipse nos diz, que uma das únicas coisas que nós temos o direito ou o dever de fazer é entregar o que nós temos a Deus. Se não estamos dispostos a entregar a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu, nós não somos habilitados, ou pode ser que nós não estejamos entre aqueles que fazem parte da verdadeira igreja. Se o que nós queremos é apenas o recebimento das bênçãos de Deus, sem o comprometimento com a santidade dEle, sem o comprometimento em servi-lo adequadamente, a nossa perspectiva está completamente equivocada. Ele não apenas deposita a sua coroa, mas ele canta: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder. Assim como os anjos cantaram, Santo, 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 era, é e há de vir. Ele diz que Deus é digno de receber 3 coisas aqui:
glória, honra e poder. A descrição mais básica dos cristãos é aquele que serve diante do trono. E ele serve de que maneira no livro de Apocalipse? Primeiramente, cantando e adorando ao Cordeiro e àquele que está sentado no trono. Uma das funções mais básicas de qualquer ser humano sobre a face dessa terra é adorar a Deus e ainda mais o cristão. Mas, volta aqui mais uma adversidade, ou uma contrariedade. Em que consiste a nossa adoração? De que maneira Deus tem sido corretamente e verdadeiramente adorado em nossas vidas? Ou em que intensidade ou em qual grau a nossa vida representa realmente um louvor ao Senhor? Uma igreja que adora, segundo Apocalipse 4, ela faz isso continuamente todos os dias. Mas o nosso louvor mais parece uma expressão automática dominical. Se manda levantar, eu levanto. Se manda cantar, eu canto. Mas se não tiver ninguém para me mandar fazer essas coisas, durante a semana eu nem lembro que Deus existe. Toco a minha vida conforme a música. Faço o que me der na cabeça. Penso o que é melhor para mim, e isso está muito bom. Essa não é uma vida que serve o Cordeiro. Não é uma vida que está sendo vivida da perspectiva do trono. O livro de Apocalipse, então, entre outras coisas, vem corrigir essa tendência egoísta, essa tendência, vamos dizer assim, bizarra, cristã, que assimilou uma forma de ser cristão hoje que está mais ligado a ter um aspecto exterior e social do que ter um aspecto de um comprometimento que engloba todas as áreas da nossa vida. O cristianismo secular hoje, se podemos chamar de ser cristianismo, ou esse nominalismo evangélico, é uma completa divisão entre a nossa vida de adoração e a nossa vida secular. Como se entre a vida sagrada e secular houvesse um hiato ou um abismo. Não há ligação de uma coisa com outra. Podemos ser plenamente uma coisa aqui e outra lá, e temos que, todos nós, e nisso eu me incluo, lutar contra essa tendência, lutar contra essa lei que vigora em nosso tempo, em ser crente nas redes sociais, mas ter uma filosofia completamente secular e mundana na nossa vida privada. Professar a fé cristã, quando alguém me perguntar, eu digo que sou cristão, mas eu não vivo como tal em nenhum momento da minha vida. Eu sou muito mais preocupado com o meu sucesso do que colocar todo o meu talento à disposição do reino de Deus. Por isso que é tão importante corrigir essa perspectiva do ponto de vista do alto. Passarmos a ver a nossa vida, não de forma horizontal, mas agora de forma vertical, como aqueles que viram o Senhor, como aqueles que agora contemplam o que vem do trono de Deus, e as suas vidas não mais são as mesmas. Isso me fez lembrar, preparando este sermão, um tipo de imagem muito legal no Peru, nosso vizinho aqui próximo a nós. Quando começou o uso da aviação civil ou militar no início do século XX, alguns começaram a notar algumas linhas que têm muitas semelhanças com formas geométricas e de animais num deserto do Peru chamado a região de Nazca. Essa região ela é formada de geoglíficos antigos localizados nesse deserto. São figuras, desde figuras simples até complexas. A grande detalhe dessas figuras, chamadas linhas de Nazca, é que elas só podem ser contempladas de cima. De baixo, parece um monte de pedra desordenado, mas quando você olha de cima, e para você fazer isso hoje, infelizmente, de acordo com o real, que não anda muito bem valorizado, você tem que pagar uma nota preta, porque você tem que pegar um helicóptero ou um avião, subir até uma altura considerável para poder ver. Mas o grande barato dessa linha de Nazca é que quando você olha de cima, aquele monte de pedra, madeira e aparente entulho antigo dos povos pré-colombianos, na verdade se torna uma grande obra de arte em tamanho monumental.
Há quem conjecture que essas linhas, na verdade, foram linhas formadas pela civilização nazca para que os deuses contemplassem. Mas a grande contribuição da modernidade foi dar ao homem moderno essa nova visão do que antes era apenas um monte de entulho. Talvez, e aqui eu quero chegar à aplicação, você esteja vivendo a história, o momento do nosso país, como se fosse um complexo desordenado. Na incerteza do que virá, de quem virá, ou do que uma perspectiva um tanto quanto pessimista. Mas o livro de Apocalipse nos mostra algo bem diferente disso. Nos mostra uma história conduzida sob as mãos de Deus. Um trono que a tudo e a todos governa. E a perspectiva cristã, ela sai da perspectiva horizontal e entra na perspectiva vertical. E o livro, então, nos convida a ver a história, o tempo e as nossas vidas, não dessa maneira reducionista e simplista, talvez, que eu e você temos visto, mas de uma maneira expandida, mais profunda, mais séria, mais exata, que começa com o trono de Deus. Eu quero concluir rapidamente com 3 afirmações. Primeiro, a igreja, para entender o seu propósito, precisa ter uma visão a partir do trono, tanto da salvação como do julgamento. Do trono de Deus não vem apenas bênçãos, benesses e bem-aventurança para o cristão. Do trono também vem o julgamento. E para a igreja entender os sinais de juízo, ela precisa olhar do trono, porque os relâmpagos, os trovões, as vozes, aquilo que traz arrepios, aquilo que estremece a nossa mente, que abala a nossa confiança, o estremecimento dos mares, os terremotos em Apocalipse, tudo isso vem do trono. Para você não se sentir atemorizado, sem direção e sem orientação, veja do trono. Aqui na terra parece que está tudo desordenado, mas de cima faz todo sentido. É mais ou menos como você já talvez teve essa experiência, você está num dia chuvoso e precisa pegar um avião, e você pensa, e agora? O avião decola ou não? Ainda mais com essa falta de combustível, né? A dúvida ficou ainda pior, porque antes era só a chuva, e agora, se acontecer de faltar o combustível, você acha que está tudo desorganizado. Quando você passa a camada de nuvens, você vê que lá em cima há uma cena bonita, de nuvens encaixadas, de um céu completamente brilhoso, isolado no seu lugar. E parece que lá de cima está tudo calmo, enquanto embaixo parece que está tudo desorganizado. A perspectiva de Deus é de um mundo que tem ordem, que tem sentido e tem direção, assim como as nossas vidas. Segundo, enquanto o programa de Deus se desenrola, cabe a mim e a você adorá-lo. E adorá-lo adequadamente. Adorá-lo corretamente, verdadeiramente, intensamente. Esses momentos aparentemente litúrgicos em Apocalipse, esses momentos, na verdade, nos conduzem a exatamente a ideia de temor, de contemplação dessas cenas grandiosas, e mostram que eu e você devemos adorar a Deus. Mas eu não sei o que você está fazendo da sua vida. É realmente, às vezes, assim, inquietante o fato de que o pastor, embora alguns acham que ele conhece muito, que ele conhece bem pouco. É possível que a sua vida pareça um caos, e as coisas que você temia vieram todas de uma vez, sem aviso, num momento só. A mensagem de Apocalipse, para quem encontra desesperado, persevere, que as coisas, tudo tem um propósito. Enquanto isso, a gente adora e serve a Deus. Deus, ele não se sente no desejo, e não teve esse propósito na palavra de desvendar todos os seus mistérios, de nos dar a conhecer tudo o que nós queremos. Ele nos dá o conhecimento que é necessário, e esse conhecimento tem que nos bastar. E o conhecimento que você tem na palavra tem que ser suficiente para guiar a sua vida. Enquanto isso, sirva a Deus. Enquanto Ele tiver que fazer tudo o que Ele for fazer, adore-o e o sirva. Terceiro lugar,
O cristianismo, então, ele tem um duplo aspecto. Ao mesmo tempo em que ele se enraiza no mundo para compreender o seu tempo, o seu contexto, o cristianismo vive com os olhos no trono. Mas os cristãos mais parecem pessoas, algumas vezes, bitoladas, que só querem enxergar um lado da realidade, que só vem um aspecto da vida. Não conseguem transcender, não conseguem romper, não conseguem progredir. Entra ano, sai ano, muda-se o sistema político, muda-se a política do governo, mudam-se os times campeões, muda-se o campeão da Copa do Mundo, e as pessoas mantêm a mesma perspectiva, a mesma visão. Até quando Apocalipse não vai mudar a nossa cosmovisão? Até quando nós permaneceremos míopes, sendo que o livro corrige a nossa visão? Será que realmente há benefício em persistir nessa falta de perspectiva? Não compensa. Diante da profundidade, da riqueza, da sabedoria de Deus, há quem se contente com migalhas, com o que há de mais banal, de mais trivial, se satisfazem com aquilo que leem na internet, não tem capacidade de ler um livro, não tem condições de se aprofundar na doutrina, não tem sequer condições de ler a Bíblia inteira. Como eles vão querer ver a vida, emitir opiniões sobre a realidade do nosso país, que é um país complexo, rico e vasto, se nem ao menos conhecem a sua própria fé? Como vão querer dialogar com o mundo que nos impõe perguntas inquietantes e intrigantes, se não se dão ao trabalho sequer de aprender o que Cristo fez na cruz? O problema do cristianismo não é a sua falta de relevância, porque ele é relevante. Não é a sua falta de pertinência. O problema do cristianismo é que muitos cristãos não querem se dar ao trabalho de dar a resposta certa ao que o mundo pergunta. Não querem se dar ao trabalho de aprender a enxergar melhor. E por isso, embora cristãos com acesso quase que irrestrito a uma liberdade cultica de expressão e de estudo em nosso país, eles se satisfazem em continuarem tacanhos. Apocalipse vem corrigir e expandir a sua visão. Por favor, comece a enxergar melhor. E a vida, as coisas desse mundo ganharão mais sentido se você vir tudo isso a partir do trono. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, para então prosseguirmos com a ceia do Senhor. Te damos graças, Senhor, porque sabemos que essa visão de João não é apenas uma visão futura, mas descreve a realidade do teu trono, de onde procedem as bênçãos, a nossa bem-aventurança, a nossa proteção. Te damos graças, Deus, porque essa visão do trono nos dá a segurança de que as nossas vidas estão amparadas pela tua boa mão, de que a história tem um sentido, de que o mundo não é um caos, de que podemos, ó Deus, falar do Evangelho, podemos testemunhar de Cristo, porque esse Evangelho há de vencer, ele há de prevalecer contra o erro, contra a mentira, e que no momento também do trono sairá o juízo, perante o tribunal de Cristo, todos terão que comparecer, e a verdade finalmente se estabelecerá para todos. Portanto, Deus, te agradecemos, e te pedimos, ó Pai, corrija a nossa visão, que o teu trono venha nos trazer conforto, venha nos trazer paz, venha nos trazer ânimo, ó Deus, num período em que pessoas têm relatórios tão pessimistas. Também vem nos trazer equilíbrio para que não nos deixemos levar, nós não nos deixemos levar por prospectos muito idealistas e românticos, mas que sejamos sóbrios, sabendo remir o tempo. Te agradecemos, ó Pai, porque a fé cristã, ela é uma fé profunda, coerente
e que é relevante. Enraiza-nos nesse mundo, ó Deus, encarna-nos nesse mundo para que possamos viver nesse mundo como se não vivêssemos dele, desfrutá-lo como se não desfrutássemos dele, mas que os nossos corações venham estar no alto, nas coisas que procedem do céu. Abençoa-nos, ó Pai, para que a nossa perspectiva seja a perspectiva do trono de Deus, do teu trono, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.